Vamos começar o módulo 1 do nosso curso, nosso método Reagir CNH. Vou explicar para vocês como é que funciona o Sistema Nacional de Trânsito, tá ok? Vamos para a primeira aula. Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito, ou com a sigla SNT, é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, a engenharia do trânsito, a operação do trânsito viário, o policiamento, a fiscalização, o julgamento e os recursos das infrações. Então é um sistema composto por vários órgãos que cada um tem a sua finalidade. Agora vamos partir para os órgãos, tá ok? Antes disso, o objetivo do SNT. Qual que foi o objetivo? Vou falar SNT porque os profissionais da área costumam usar esse termo já. Esse termo que a gente fala, quando você fala SNT, você sabe que você está referindo todo o Sistema Nacional de Trânsito. Entendeu? É uma competência, né? Você falou assim, não, o Sistema Nacional. Você já vai entender que ele está falando no todo, de todo o trânsito. Ok? Então, o objetivo da SNT foi estabelecer diretrizes, né? Ou uma política nacional. Por exemplo, para que no estado de Santa Catarina não tenha divergência com o estado do Ceará. Tá ok? Então, são normas nacionais, tá? Que servem para todos os brasileiros. Inclusive, este curso ele foi feito com base no SNT. São normas gerais, né? Então ele pode ser usado por qualquer profissional, desde que esteja no âmbito nacional, todos os estados brasileiros. Por quê? Porque a norma geral é uma só. Todos os órgãos, todos os estados, todos os municípios seguem o CTB, ok? Tem alguma discricionalidade, mas são muito poucas e normalmente é de nomenclatura de órgãos municipais, mas a regra é a mesma para todo o sistema nacional. Okay? Então, um dos primeiros objetivos foi fazer as diretrizes da política nacional, tá ok? Com vistas, né? A segurança, a fluidez, o conforto e a defesa ambiental, por exemplo, a não ter, né, por exemplo, as estradas é comum ter aquele desmatamento para construir ali empresas ou lanchonetes, né? Aqueles lugares para prestar serviço para os viajantes, né? Então aí acaba que afeta também o direito ambiental, né? Okay? Afeta todo esse ecossistema aí. Então por isso que tem diretrizes para proteger a defesa ambiental e a educação no trânsito também. Então, e não só fazer diretrizes, também como fiscalizar. Bem, um dos objetivos do CNT, sim, é fiscalizar, né, o cumprimento destas normas, tá ok? Bom, outro objetivo é fixar, mediante normas e procedimentos, né, a padronização dos critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução da atividade de trânsito. Então, existem procedimentos padrões que devem ser observados na fiscalização de trânsito, bem como na administração e das execuções das atividades de trânsito. Outro critério, né, outro objetivo do SNT, né, de todo esse sistema, né, não só dos órgãos fiscalizadores, mas de todos os órgãos que integram o SNT, foi estabelecer o sistema de fluxos permanentes de informações entre seus diversos órgãos e entidades, a fim de solicitar o processo decisório e a integração do sistema. O que é
essa permanência, né, estabelecer esse fluxo permanente de informações. O RENAC, né, e o RENAVAN, eles são administrados pelo DENATRAN. E lá, por exemplo, quando a JARE ou algum órgão fiscalizador solicita a informação de um veículo, eles informam. Ou quando o próprio Copom mesmo, uma fiscalização de um policial militar ou de trânsito, solicita informações sobre um documento, eles têm esses dados lá à disposição, que é administrado pelo DENATRAN. Então, há uma integralização entre todos esses órgãos, tá? Então há um fluxo permanente de informações. Mais para frente a gente vai falar aí da, da, da competência da JARE, né? De informar, né? Quando verifica que por exemplo, um radar ele está com defeito e tem vários recursos nesse sentido. Ele tem que informar o órgão competente para aquele radar para que eles vá lá e faça a correção. Isso é uma obrigação, né, do órgão da JARE para como tem uma norma, né, para haver fluxo, né, permanente de informações, para que para que o sistema funcione, ok? Então vamos para as entidades normativas de trânsito. A composição, né, do CNJ, do CNT, do Sistema Nacional de Trânsito. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, coordenador, né, o CONTRAN coordena, né, o Sistema Nacional. Então ele é o órgão coordenador do sistema, é o órgão máximo normativo e consultivo, é o responsável pela regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro e pela atualização permanente das leis de trânsito. Okay? Quando há uma defasagem, eles fazem estudos, né? É um trabalho bem árduo para que haja uma nova norma para modificar o CTB. Então o CONTRAN ele é o órgão que coordena. Agora, os conselhos estaduais de trânsito, o CETRAN, né, ele é o órgão que também emite pareceres, né, que informam para o CONTRAN, e ele também é um órgão normativo e consultivo, né, ok? Só que ele é mais em âmbito estadual. Ele tem competência ali para dirimir a qualquer conflito entre os órgãos inferiores na esfera estadual. Por exemplo, tem vários CETRANs, cada estado tem um CETRAN, ok? Então, cada órgão ali pode ter ali, é o órgão consultivo estadual, por exemplo, do município ou de alguma JARE, por exemplo. Ele está com alguma dúvida, ele pede orientação ao CETRAN. E o CETRAN, porventura, pede ao CONTRAN. Bom, o CONTRADIF é o CETRAN do Distrito Federal, né? Então, é a mesma coisa lá em Brasília, né? Qualquer município lá que tem alguma dúvida a respeito de alguma fiscalização deve pedir orientação ao CONTRADIF, ok? E o CONTRADIF, porventura, pede ao CONTRAN, tá bom? Os órgãos e entidades executivos, né, de trânsito da União e dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, além dos órgãos coordenadores normativos, tem os órgãos executivos também de trânsito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá ok? Vamos lá, vamos a eles. Órgãos executivos de trânsito. Na União. Na União é o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, que tem como objetivo, né, como obrigação, supervisionar, coordenar, controlar e fiscalizar a política do Programa Nacional de Trânsito. Estão sob o seu controle os DETRANs, né, dos estados e do Distrito Federal, ok? Então, o DETRAN está acima dos DETRANs, ele que coordena, ele que supervisiona todos os DETRANs do Brasil inteiro, ok? É um órgão executivo de coordenação. Nos estados do Distrito Federal, são os departamentos estaduais de trânsito, ok? Né? E são os DETRANs que eles coordenam, né, supervisionam o Programa Nacional de Trânsito, okay? Por orientação do DENATRAN. Nos municípios, né, são os órgãos executivos locais, né? Eu cito como exemplo a Prefeitura de São Paulo, DSV. Né? É um órgão que em São Paulo tem inúmeros órgãos. Então, lá tem o DSV que é responsável pela fiscalização das infrações, circulação, né? Faz gestão de contratos.
Então esse é o órgão responsável quando você toma uma multa no município de São Paulo, quem você vai receber uma notificação do Departamento de Sistema Viário, que é o DSV. Nas prefeituras, né, normalmente são departamentos de trânsito, né, secretaria de trânsito, né, diretoria de trânsito, ok? A nomenclatura pode mudar, mas o órgão sempre vai ser um órgão municipal. E ele é responsável pela fiscalização e circulação de parada, estacionamento, assim como construção na beira de estradas municipais, né? Manutenção e sinalização das vias urbanas. Então ele é responsável também por essa questão aí. Então ele registra, licencia e fiscaliza também veículos de tração, por exemplo, de propulsão humana e animal, aqueles carrinhos de coletores, tá ok? Então tem registro também até desses carros, que é competência aí dos órgãos municipais. Okay? Vamos agora nos órgãos e entidades administrativas, né, executivos, rodoviários, tá ok? Agora a gente vai falar da União e depois a gente vai falar dos estados, dos distritos federais, do Distrito Federal e do município. Os órgãos e entidades executivos rodoviários, né, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Na União, o responsável, né, é o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. É o DENER, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. E tem a responsabilidade de construir, manter e sinalizar as rodovias federais e fiscalizar aquelas concedidas à iniciativa privada. Por exemplo, a CCR, ela recebe uma estrada, por exemplo, ela recebe a concessão de uma estrada federal. Há uma reclamação no DENER. O DENER vai lá, fiscaliza e pede para a CCR fazer a obra porque ela tem a concessão, ok? Então eles são o órgão responsável, ok? A Polícia Rodoviária Federal, ela tem a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito pelo patrulhamento ostensivo nas rodovias, ok? No âmbito dos estados e do Distrito Federal, quem é a entidade, né, responsável, o órgão executivo que executa as ações, né, é o Departamento de Estradas e Rodagens, tá ok? Então ele é responsável pela construção, por exemplo, vai duplicar uma rua, uma avenida, uma rodovia, quem que é o órgão que faz a licitação? É o DR, tá ok? Ele vai lá fazer a licitação para ele poder fazer aquela obra, ok? Então, ele é o órgão que faz essas construções. A construção de um posto de fiscalização é o Departamento de Estradas e Rodagens que faz essas melhorias. Ele também faz manutenção nas rodovias, corta a grama da rodovia, tudo isso é o DR que faz. Né? Quando é no estado, o DNR, quando é no âmbito federal. Okay? Nos estados, né, a manutenção pela assinação das rodovias estaduais, né, e que tem como agentes, né, o policial, né, rodoviário estadual, e as polícias militares dos estados e do Distrito Federal são responsáveis também por executar a fiscalização de trânsito, a partir do momento que é firmado um convênio, né? Então, a Polícia Militar, ela tem o objetivo de segurança principal, né? E depois, com um convênio firmado entre esses órgãos, né? Ele tem que ser publicado no Diário Oficial e tudo mais, né? Para ele ter validade. Então, ele subroga essa obrigação aí do DR e ele aplica também, ele age como um ente fiscalizador, né? Então ele atua lá, né, de acordo, ele atua concomitante com os demais agentes, tá ok? Com os agentes da DR também. O próprio DR tem seus agentes fiscalizadores. O DNR da mesma forma. Eu não sei se vocês já viram aqui no estado de São Paulo, né? Quando você vai pegar essa estrada para o interior ou até mesmo Anhanguera, Bandeirantes, tem um carro branco com duas cores, amarelo e cinza, que é do DR. Eles instalam aqueles aparelhos, as aparelhos de fiscalização, né, nessas rodovias para agaranhar valores, tá ok? Se você já viu essa prática, de antemão já informo para você que ela é ilegal, tá ok?
Então, é proibido você manter um radar, né, e se ocultar, né? Por exemplo, como é que eles fazem? Eles colocam o radar e ocultam o carro, o veículo. Então, quando a pessoa passa, né, ela já eles colocam em lugares que tem declive e tal, já para a pessoa estar acima do limite de velocidade. Então, essa é uma prática legal que o estado de São Paulo aqui pratica, infelizmente. Então, já é um motivo aí para você, né, que quer atuar na área aí, já é um grande gargalo aí que você vai ter, porque isso ocorre cotidianamente, ok? Vamos lá para o próximo tópico. Entidades fiscalizadoras. O Detran, como eu disse, ele é responsável por fiscalizar, né, e controlar os processos de PPD ou de reciclagem, né? Ele emite faz todo o processo da primeira habilitação, ele faz a vistoria veicular, né? Ele é responsável pelo todo o processo de registro, emplacamento, né? Licenciamento, expedição CRLA, né? Ele é responsável pela fiscalização do nível de emissão de poluentes, tá ok? Então, esse é o Detran, ele é responsável por essas diretrizes. Ele é responsável e fiscalizador dessas diretrizes. No âmbito municipal, né, eu coloquei aqui como exemplo o DSV de São Paulo, ok? Aí eu coloquei o que é o DSV, né, porque essa nomenclatura ela pode variar de acordo com o município. Então, o DSV, se você é de São Paulo, o DSV. Se você é de outro município, possivelmente vai ser outro nome, ok? Mas normalmente é Secretaria de Trânsito do município de Cabreúva, por exemplo. Então, de São Paulo é o Departamento de Operações do Sistema Viário, né? É o órgão responsável pelo trânsito da cidade de São Paulo. E qual a função? A DSV propõe melhorias, regulamenta o sistema viário, né, da cidade de São Paulo, estuda e promove medidas de segurança. Ele fiscaliza o contrato com o CT, né, que ele é responsável lá pelo tráfego e tudo mais. O CT também é o, é o, é o agente municipal, né, de trânsito que ele fiscaliza, né? Então, na Prefeitura de São Paulo tem uma companhia que só de fiscalização e gestão, né? Ok? Então é o CT, né? É a Companhia de Engenharia de Tráfego. E lá os agentes de trânsito têm competência para fiscalizar também. Tá ok? Então é o órgão, mas quem que é o órgão responsável por eles? É o DSV, o Departamento de Operação do Sistema Viário. Tá ok? Que é o órgão também responsável por administrar o processamento de autuações de trânsito, né? De fazer a gestão dos equipamentos eletrônicos. Como eu falei, se pegou um equipamento de radar que ele está desatualizado, né, que ele não está aferido, o DSV tem que informar, né, a, a empresa que está responsável por aquele equipamento para eles lá e fazer a correção. Porque se qualquer infração que esse aparelho fizer, ela é nula, então ela tem que ser anulada. Então eles têm que informar o órgão para o aparelho estar condizente ele fiscaliza essas questões também. Ele analisa as defesas, os recursos, as penalidades, né, e as advertências e a indicação de condutor também. Então, no município, eu citei aqui como exemplo do SV, mas qualquer município aí tem o seu órgão competente para fazer essas diretrizes. Em âmbito federal, aí é a Polícia Federal. Não sei se está aparecendo, mas lá no fundo tem uma viatura da Polícia Federal, tá? Vamos lá. Realizar o patrulhamento ostensivo, né? Eles são, além de eles são responsáveis pelo patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Eles executam operações relacionadas à segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, né, e as pessoas, né, patrimônio da União, né? E ele aplica e arrecada as multas impostas por infrações de trânsito. Então, a própria Polícia Rodoviária Federal ela tem esse órgão que ele impõe e arrecada as multas. Então, se você receber uma multa da Polícia Rodoviária, você tem que recorrer ao órgão próprio, tá ok? Então, os valores, ele mesmo arrecada os valores pertinentes à estrada, remoção, né, tudo mais. Ele efetua o levantamento de locais de acidentes, né, de serviços de atendimento, socorro e salvamento, ok? Entre todas essas responsabilidades, né, tem muito mais responsabilidades, né?
ele também é responsável pelos veículos automotores e pela sua carga, né, de acordo com o estabelecido no artigo 66. Aí eles atuam em cooperação com a NTT, né, com outros órgãos federais aí, tá ok? Que são responsáveis pela fiscalização ali do peso dos veículos. Ok? Então, mais para frente a gente vai falar sobre eles aí. Órgãos recursais, né? Você já entendeu como é que funciona o sistema nacional, né? Viu que tem o órgão, é um conjunto de órgãos, mas com o mesmo objetivo, né? De administrar, planejar como que vai funcionar o trânsito é, no, é, no Brasil inteiro, né? O Sistema Nacional de Trânsito. Então, agora vamos para os órgãos recursais. Como é que vai funcionar a defesa, né? Que é o nosso principal objetivo, a defesa do condutor. Primeiro tem a defesa prévia, né? Só que a defesa prévia ela não conta como uma instância de julgamento. Ela é mais para quando tem alguma ilegalidade grotesca, tá ok? Quando tem algum erro grotesco e ele tem que ser anulado já de imediato. Por exemplo, quando o veículo é divergente, claramente é outro veículo. Essa multa ela tem que ser anulada na defesa prévia, ela não pode ser nem encaminhada para a JAD, ok? Após o prazo para defesa prévia, vai chegar a cartinha, um prazo para você interpor recurso à JARE. A JARE, sim, né? Na defesa prévia eles não vão analisar, né, o mérito do seu recurso, tá ok? Então, tem que ser na JARE, na JARE os julgadores vão analisar os seus argumentos. Okay? Então, a primeira competência da JARE é julgar os recursos depostos pelos infratores, né? A segunda competência é solicitar aos órgãos e entidades executivas de trânsito, executivos rodoviários, informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. Como eu falei para vocês, um radar que ele não foi aferido, né? Você chega na multa, se não tiver aquela informação, você quer essa aferição. Você solicita para a JARE, a JARE pede ao órgão, né, que é responsável por aquele radar, a aferição do radar, ok? Isso aí é você solicitar informações que você não conseguiu, que o condutor não conseguiu obter sozinho. A competência 3 é encaminhar aos órgãos e entidades executivas de trânsito, executivos rodoviários, informações sobre problemas observados nas atuações e apontamentos em recursos, o que se repete sistematicamente. Além de analisar o recurso, ver se está certo ou está errado ali, se é possível deferir ou não, ele vai também informar, como exemplo que eu citei, por exemplo, lá não foi aferido, ele vai lá e informa, então eu solicito a correção, a aferição urgentemente, porque se chegar qualquer recurso aqui eu vou deferir, ok? Então o órgão não vai arrecadar nada. Após a JARE, né, o CETRAN, a segunda instância, tá? Primeira instância, âmbito estadual, âmbito municipal ou do órgão que aplicou a multa, segunda instância, âmbito estadual. Os conselhos, né, atuam como órgãos recursais para processos administrativos de trânsito e revisionais do processo de habilitação. Teve um problema no processo de habilitação, não resolveu na JARE e tudo mais, vai para o CETRAN. Como órgãos recursais, né, os conselhos estaduais de trânsito são responsáveis pelo julgamento em segunda e última instância. Né? Os recursos depostos com a decisão de primeira instância, JARE, né, em todas as penalidades aplicadas aos órgãos e entidades executivas de trânsito, rodoviários dos estados e dos municípios, tá ok? Então, mesmo se você tomou uma multa lá em Araraquara, ela vai vir para o CETRAN do seu estado, tá ok? Araraquara eu falo aqui em São Paulo, mas se você tiver, por exemplo, em outra cidade, por exemplo, no Paraná, você tomou uma multa em Londrina, ela vai para a capital, Curitiba, tá ok? Lá o CETRAN, onde fica o CETRAN do estado. Isso para todos os estados. Então, após análise, né, do recurso do CETRAN, não cabe mais recurso na esfera administrativa, tá ok? E as penalidades devem ser cadastradas no RENAC. Aqui, o que ocorre? O nosso método do nosso curso, ele especificamente traz uma solução para esse problema, tá ok? Que quando você acaba a defesa no recurso administrativo, sim, cabe o recurso, você vai aprender mais nos próximos módulos que a gente dá a solução para esse problema, tá ok? Aqui você só está aprendendo, você só está se ambientando a como se funciona o Sistema Nacional de Trânsito,
ok? Um recurso federal, né? Aqui eu coloco o recurso federal porque as multas federais ela tem um rito próprio, né? Para as multas aplicadas por órgãos executivos rodoviários da União, órgãos executivos, né, que eles executam, por exemplo, o DENIT, né, que eu falei para vocês que ia falar mais para frente, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, ok? Departamento da Polícia Rodoviária Federal, que ela também pode aplicar multas em relação à estrutura, né, à preservação ali da ou sobrepeso, ou a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Esses órgãos têm várias regulamentações, então se porventura o condutor infringir alguma norma desses órgãos, ele vai ser multado, tá ok? Então esses órgãos têm processamento próprio. A polícia, como eu falei, a Polícia Rodoviária Federal, o DENIT, a NTT, ela tem uma agência, elas são, né, como por exemplo, nas infrações de excesso de peso, né, elas são responsáveis pelo julgamento, né, dessas multas, né, eles dispõem da JARE, tá ok? Ou se esses próprios órgãos dispõem da JARE, tá ok? Então, a NTT tem a JARE, o DENIT tem a JARE, a Polícia Rodoviária Federal tem a JARE. Então, aí tem até a formação, né, que se houver mais de uma JARE, ela será constituída em um colégio próprio, misto, formado pelo presidente da junta, que julga o primeiro recurso, presidente da junta, coordenador geral. Então, quem julga o recurso da primeira instância é o próprio órgão. Assim, se ele for indeferido, aí vai para o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, tá? Para o CETRAN também, que é o do estado da onde a pessoa vai para o Conselho Nacional de Trânsito, né? Tá bom? Contra infrações de natureza gravíssima, o órgão julgador será o Conselho Nacional de Trânsito, ok? Vai para o CONTRAN, tá bom? Conselho Nacional de Trânsito, mais uma vez. Então, deferiu a JARE do órgão fiscalizador, o recurso federal. O órgão que vai ser responsável pela segunda instância é o Conselho Nacional de Trânsito. Contra, você encaminha o seu recurso para o CONTRAN, tá bom? Independente de onde for, quem vai analisar, por exemplo, você pode ter tomado uma multa no Ceará, uma multa em Santa Catarina, quem vai analisar a recurso de segunda instância será o CONTRAN, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido como é que funciona o Sistema Nacional de Trânsito. A palavra mesmo já diz, né? É um sistema próprio, ok? Um sistema que ele tem regulamentação de normas, ele regulamenta todas as normas de trânsito, a circulação e a segurança além do condutor e do pedestre também, tá bom? Então, ele é responsável por todo o sistema de trânsito, desde o sistema federal ao sistema municipal, tá ok? Isso é fundamental para você entender, é fundamental entender isso para a gente prosseguir para a próxima aula. Então, te aguardo na próxima aula. Grande abraço.